Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui a mais uma aula do primeiro ano de História. Pessoal, hoje a gente vai iniciar aqui o capítulo 6 do livro de vocês, que é chamado Os Antigos Gregos. Então, nesse capítulo a gente vai estudar, continua ainda estudando a história antiga, e nós vamos estudar a importância que os gregos da antiguidade tiveram para o mundo ocidental, tá? Então, todo capítulo a gente começa com uma imagem, né? Lembrando que a imagem é repartida porque é no PDF. E a gente tem aqui uma foto atual, né? Mais ou menos atual, da cidade de Atenas. Ó. Vamos continuar aqui, ó. Vocês vão ver a legenda. Ó. Vista da cidade de Atenas na Grécia em 2015, né? Mais ou menos atual a foto. E aqui a gente consegue ver, né, que Atenas é uma cidade que ela tem a modernidade, mas ela também preservou, né, os seus traços culturais da antiguidade. Ok, galera? Então, nós temos aqui o Parthenon, que é uma das heranças culturais da Grécia Antiga, tá? Vamos ler aqui ao lado o resumo do que a gente vai estudar aqui nesse capítulo, tá? Olha, vamos acompanhar aqui comigo. Ó. Os povos gregos formaram uma das mais importantes civilizações da antiguidade. Eles absorveram muitos conhecimentos de outras sociedades, adaptando-os à sua própria cultura, e exerceram grande influência na formação do mundo ocidental. Várias áreas do conhecimento contemporâneo, como a filosofia, a ciência, a literatura, a escultura, a arquitetura e o teatro, foram influenciadas, pela cultura grega. Além disso, muitas das palavras que falamos também têm sua origem na Grécia Antiga. Nesta unidade, vamos conhecer um pouco sobre os antigos gregos e a importância de seu legado. Então, o resumo do capítulo nós vamos estudar, né, os gregos, qual é a herança cultural que eles deixaram para os povos do Ocidente, do qual nós fazemos parte. Então, nós vamos entender a importância que eles tiveram na formação dessa nossa cultura ocidental, a cultura que a gente compartilha com todo o Ocidente, tá? Lembrando que nós temos diferenças culturais entre Ocidente e Oriente. Então, para vocês deixarem, para ficar bem claro para vocês, né? O que é a cultura ocidental? É a cultura da Europa, da África, das Américas, que foram colonizadas pelos europeus, tá? E a cultura oriental é aquela que fica lá na Ásia, as culturas dos povos japoneses, chineses, Tailândia, Singapura, Coreia, ela tem uma origem diferente da cultura do povo ocidental, tá? E hoje a gente vai estudar mais a questão ocidental, ok? Então vamos ver aqui como é que surgiu a Grécia, tá? Os primeiros povoadores, acompanhem aqui comigo, galera. Em 3000 a.C., a ilha de Creta, no mar Mediterrâneo, era ocupada pela civilização cretense. Os cretenses, também chamados de minoicos, ficaram conhecidos pelo desenvolvimento de cidades e portos e pelo comércio marítimo que realizavam com outros povos, entre eles os fenícios e os egípcios. Além disso, desenvolveram um tipo de escrita, conhecida como linear A, e destacaram-se por suas obras de arte e pela construção de grandiosos palácios, como o de Knossos. Aqui, galera, ele vai dizer que essa primeira civilização ali que vai existir naquela região onde vai surgir a Grécia, né, que são os cretenses, eles vão ter, além de contato, né, com os fenícios e os egípcios, eles vão ter uma questão fundamental que é a troca cultural com esses povos. Vocês vão ver que eles têm a questão do comércio marítimo, assim como era o comércio marítimo na Fenícia, era essencial, também vai ser para esses povos aqui, porque a Grécia ela fica numa região que é um conjunto de ilhas. Então, eles desenvolveram esse comércio marítimo e começaram a trabalhar com isso desde a antiguidade, tá? Aí a gente vai ter esse quadro aqui que vai falar sobre esse Palácio de Knossos. Vamos entender aqui, ó. Escavações arqueológicas realizadas em Knossos, principal cidade de Creta, revelaram a existência de um palácio que abrangia uma área de cerca de 22 mil metros quadrados. Esse palácio era a residência da família real e também o centro administrativo, econômico e religioso da ilha.
Em suas dependências foram construídos armazéns e oficinas, além de santuários e residências para os funcionários. Durante as escavações foram encontrados também vários afrescos que representavam aspectos do cotidiano, como cenas de rituais religiosos e práticas de esportes. Porém, o que mais chamou a atenção dos estudiosos foi a presença de um complexo sistema hidráulico, que revela a importância atribuída à higiene corporal. Além de sanitários, havia uma rede de água e esgoto, inclusive com aquecimento de água. As escavações feitas nos arredores do palácio revelaram que esses benefícios não eram compartilhados por todos os habitantes da cidade, sendo reservados apenas à família real e aos membros da corte. E aqui você tem a imagem de um vaso que foi encontrado nessas escavações. O que isso aqui explica para a gente, galera? Algo que a gente estudou desde o primeiro capítulo do livro de vocês, que a história ela não é feita só de documentos escritos. Lembrem quando a gente viu o primeiro capítulo aqui que falava sobre o que é história, ele deixava bem claro que hoje em dia a história ela é feita de todos os vestígios deixados pelos seres humanos. Então aqui os estudiosos eles conseguem traçar uma história da Grécia Antiga, desse povo aqui, e dizer que nesses locais havia um sistema hidráulico, né, bem desenvolvido para a época, até com aquecimento d'água, e que nada disso estava registrado em documentos escritos. E sim, só foi encontrado por causa das escavações e por causa dos vestígios que foram deixados pelos seres humanos que viviam ali. Ok? Então vamos continuar. Depois a gente tem a civilização creto-micênica. Acompanhem, ó. Enquanto na ilha de Creta a civilização minoica vivia sua época áurea, ou seja, sua época mais bonita, mais poderosa, povos de origem indo-europeia instalavam-se em diferentes regiões da Península Balcânica. Entre esses povos estavam os aqueus, que se estabeleceram principalmente na região do Peloponeso e fundaram cidades como Micenas, Tirinto e Argos. Micenas, a mais importante delas, tornou-se o centro de expansão da civilização aqueia, que também ficou conhecida como civilização micênica. Os micênicos realizavam trocas comerciais com outros povos. Suas peças de cerâmica eram vendidas em diferentes regiões do Mediterrâneo, no sul da Península Itálica e no Egito. Continuando, ó. Eles também mantinham relações comerciais com os cretenses, dos quais absorveram muitos conhecimentos. Com os artesãos cretenses, eles aprenderam a fundir o bronze e a produzir objetos de marfim, ouro e prata. Além disso, adaptaram o seu sistema de escrita e passaram a utilizá-lo para controlar os estoques de alimentos e registrar dados sobre os tesouros do palácio. Por volta de 1450 a.C., uma série de catástrofes naturais atingiu a ilha de Creta, destruindo seus portos e tornando suas cidades vulneráveis. Valendo-se da fragilidade de seus vizinhos, os micênicos invadiram Creta e tomaram o palácio de Knossos. Desde esse momento, o intercâmbio entre essas duas culturas tornou-se mais intenso, dando origem à chamada civilização creto-micênica, considerada por muitos estudiosos a ancestral direta da civilização grega antiga. Então aqui o autor coloca que existia a civilização creta, que era a mais antiga, depois surge essa civilização micênica. A civilização creta ela vai perder poder com o passar dos séculos e os micênicos vão acabar dominando aquela região e vão fundir, fazer uma fusão das suas culturas. Então vão criar ali uma cultura creto-micênica que é considerado por muitos estudiosos como o berço da civilização grega, que a Grécia teria surgido ali naquela região, tá? Aí depois aqui a gente tem o mundo helênico. Vamos entender o que é isso aqui, ó. Os povos indo-europeus foram os principais fundadores das cidades-estados da Eládia Antiga. Durante o período clássico, as que mais se sobressaíram foram Esparta e Atenas. Outras cidades helênicas, no entanto, também alcançaram grande desenvolvimento e destacaram-se em diversas regiões da Grécia. Então ele vai te dizer aqui que as cidades, né,
estados da Grécia, elas vão ter como base esses povos indo-europeus, principalmente os micênicos, né, os creto-micênicos, e depois vão ser formadas as cidades-estados gregas, das quais as mais importantes foram Esparta e Atena. Só que se vocês prestarem atenção, quando ele fala aqui, ele fala da Eládia Antiga, ele não fala Grécia Antiga. E ele fala sobre os helenos, as cidades helênicas. Né? Já ouviram o nome das pessoas, Heleno ou Helena? Vamos entender que história é essa aqui de helenos e de gregos? Por que aqui ele chama de Elade e não de gregos ou de Grécia Antiga? Vamos ler aqui que tem a explicação. Ó. Acompanha aqui, galera. Ó. A origem do termo helênicos, heleno, está relacionada a uma antiga tribo que se fixou na região da Tessália, ainda no período neolítico. Seu significado se refere ao nome que os próprios helenos davam à sua pátria, Helás, que a gente chama de Elade. Graecos, grego, por sua vez, era o termo utilizado pelos romanos para designar os habitantes da cidade de Graia, na Elade antiga. Com a expansão do Império Romano, esse termo passou a ser usado para se referir a todos os habitantes da Elade. Então, olha só. Na verdade, os moradores da Grécia, daquela região, eles chamavam esse local de Helás e não de Grécia. Então, eles se chamavam Helás e eles se chamavam de helenos, né? Quem eram os moradores da Helás. Quem coloca esse nome de grego neles são os romanos. E por que hoje a gente chama eles de gregos? Porque depois, os romanos vieram depois dos gregos, né? Na verdade, coexistiram em algum momento, mas depois os romanos dominaram os gregos e é a cultura romana que vai ficar para a posteridade, essa cultura que mesclou a cultura grega com a romana. Então, eles vão chamar toda essa região de Grécia. Então, é por isso que nós chamamos eles de gregos, porque nós herdamos isso dos romanos. Mas eles se chamavam de Helás, né? O local de Helás, e eles eram os helenos, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos de moedas que foram utilizadas na antiguidade naquela região, tá? Aqui a gente tem um mapa, galera, ó, mostrando as cidades-estados helênicas. A gente vê aqui ó, a região onde fica, né, a Grécia, com as principais cidades-estado, tá? Lembrando, quando a gente está estudando o mundo antigo, grande parte dos territórios que a gente está estudando é nessa região aqui, entre o mar Mediterrâneo, né? Você vai ter aqui a Europa, você vai ter o Oriente Médio e o norte da África. Então a gente está sempre estudando isso daqui e a Ásia aqui do lado direito, né? Então se vocês prestarem atenção, a primeira região que a gente estudou era aqui, ó, era as ilhas de Creta. Olha onde é que elas ficam, bem aqui no mar Mediterrâneo. Depois a gente falou sobre Esparta, ó, também fica aqui nessa região, e Atenas. Mas também havia outras, né, cidades helênicas aqui, que são essas que estão na cor rosa, certo? Vamos continuar aqui. Aqui a gente tem a linha do tempo, né, que vocês estão acostumados a ver a datação dos eventos que vão acontecendo, certo? Depois vocês vão olhar no livro e vão ver a sequência correta do surgimento dessas cidades-estados. Vamos passar agora, galera, para a gente entender como é que haviam as diferenças, principalmente entre as duas principais cidades-estados da Grécia, tá? A primeira que a gente vai estudar vai ser Esparta. Vamos entender como era a cidade de Esparta, olha só. Esparta foi fundada pelos dórios na região da Lacônia, no século 9 a.C. Essa região montanhosa e repleta de pântanos não favorecia o uso de embarcações. Assim, os espartanos não desenvolveram boas técnicas de navegação, dedicando-se ao treinamento militar na maior parte do tempo. Isso aqui é interessante, né, que é colocado pelo autor, para a gente entender que muitas vezes a geografia do local ela pode influenciar nos rumos pelos quais uma determinada civilização ela vai percorrer pelo seu sentido econômico de bem-estar. Então você pode ver aqui que
o motivo alegado aqui para os espartanos não terem seguido esse caminho das grandes embarcações como outras cidades-estados foi porque lá não havia condições geográficas adequadas para a navegação. Então, por isso, eles vão se dedicar ao treinamento militar. Esparta vai ser conhecida pelos militares que eles tinham, certo? Vamos continuar. Continuando aqui, pessoal, a conquista de territórios. No século VIII a.C., os espartanos já haviam conquistado e subjugado os povos de toda a região da Lacônia e da Messênia. Ao conquistarem esses territórios, dividiram e distribuíram as terras entre si, em lotes. Os povos conquistados, em vez de serem expulsos ou vendidos como escravos, prática que era comum na Grécia Antiga, foram obrigados a permanecer e a realizar trabalhos agrícolas necessários para o sustento de Esparta. Esses povos, denominados de ilotas, representaram a principal força de trabalho na sociedade espartana. Então aqui a gente tem um trecho de um livro explicando quem eram os ilotas e como foi diferente esse tratamento dado por Esparta. Esparta vai pegar e forçar essas pessoas que eram dos povos vencidos, né, subjugados nas guerras, a fazer trabalhos, né, forçados para eles, né, principalmente trabalhos agrícolas, porque como eles se dedicavam à questão militar, eles precisavam que alguém se dedicasse às plantações, né? E esses ilotas, né, vão ser a força de trabalho de Esparta, tá? Aí ele vai continuar aqui, ó. Além dos ilotas, outros povos que foram subjugados por Esparta também integraram a sociedade espartana. Eram os chamados periecos, pessoas livres que habitavam regiões periféricas de Esparta. Eles não tinham direitos políticos e praticavam atividades ligadas principalmente ao artesanato e ao comércio. Os únicos que podiam participar da vida política eram os homens nascidos em Espartas, os homoioi, que significava na linguagem dele os iguais. Como eram chamados os espartanos de origem dórica, administravam a cidade e exerciam ofício militar, sendo proibidos de realizar atividades ligadas ao comércio e agricultura. É interessante vocês perceberem, pessoal, que como as outras sociedades que a gente já estudou antes, Mesopotâmia, Egito, deixa eu ver, Hebreus, você vai ter uma forte distinção hierárquica dentro da sociedade, ou seja, você vai ter ali aquele grupo de nobres, que no caso aqui de Esparta vão ser esses iguais aqui, que eram os descendentes, né, dos primeiros espartanos, tá? E você vai ter outras camadas da sociedade que eram subalternos, né? Eles eram colocados num patamar inferior, como os periecos e como os ilotas, tá? Aí vamos aqui para o militarismo espartano. O militarismo era uma característica marcante de Esparta. Até completar 60 anos, todos os homens espartanos eram considerados guerreiros. Essa preocupação com a questão militar teve origem principalmente nas guerras de conquista. Durante esses conflitos, um grupo minoritário, os homoioi, que a gente já viu aqui que significa os iguais, dominava um grupo muito maior, que eram ilotas e periecos, razão pela qual se sentiam constantemente ameaçados. Com isso, eles implementaram um rigoroso sistema para a manutenção da ordem nas terras conquistadas. E essa preocupação era constante, pois muitas vezes os ilotas se revoltavam contra os espartanos. Continuando aqui. A educação espartana. Só para não passar em branco, tá, galera? Então, basicamente, ele vai repetir a informação que ele já tinha dado aqui, né? Que os iguais, né? Os descendentes dos primeiros espartanos, eles subjugavam os ilotas e os periecos, mas eles tinham medo que eles se revoltassem um dia. Era comum revoltas dos ilotas, certo? Mas eles, como eram menos, era uma quantidade menor de pessoas, né? Esses iguais, mas eles tinham os poderes das armas e treinamento militar. Então, por isso, eles conseguiam conter as revoltas da maioria da população, tá? Continuando, outra característica interessante de Esparta era a educação. Vamos ver aqui como era a educação espartana.
Em Esparta, a educação tanto de meninos como de meninas era rígida. Desde pequenas, as crianças espartanas passavam por um rigoroso treinamento físico. Os meninos eram treinados para se tornarem guerreiros. As meninas, por sua vez, eram preparadas para serem mães de filhos fortes e saudáveis. Aos 7 anos, os meninos iniciavam um treinamento militar bastante exigente, que incluía exercícios físicos, técnicas de sobrevivência e de combate. Quando jovens, aprendiam a ler e a escrever, apenas o considerado necessário para um guerreiro. Deveriam respeitar as ordens, falar pouco e objetivamente. O casamento era permitido para os homens somente após os 30 anos, e mesmo assim não deixariam de prestar seus serviços militares. Então vocês veem aqui que a educação ela era totalmente voltada para a formação de guerreiros. Os homens, né, guerreiros homens, e as mulheres para serem reprodutoras, para darem à luz a esses filhos que seriam os guerreiros de Atena, de Esparta, tá? Continuando aqui, galera. Você vai ter uma diferença que é bem marcante entre essa forma de governo de Esparta e entre as que a gente já estudou aqui das civilizações mais antigas, tá? Então vamos entender aqui como é que funcionava, ó. Em Esparta governavam 2 reis, um regime denominado diarquia. Isso já é interessante, porque das outras civilizações que a gente viu que, na maioria delas, quando houve o governo de reis, ou imperadores ou faraós, eles eram monarquias, ou seja, apenas uma pessoa era responsável, né, por governar. Aqui em Esparta havia uma diarquia, ou seja, eram 2 reis. Eles acumulavam poderes administrativos, religiosos e militares. No entanto, seus poderes não eram absolutos, podendo ser controlados pelos seguintes órgãos. Então você vai ter 2 reis, só que eles não tinham poderes absolutos. Você vai ter esses órgãos aqui que vão dividir essas responsabilidades com os reis de Esparta, tá? Então você vai ter aqui, por exemplo, o Eforato, a Gerúsia e a Ápila. Quem eram os membros de cada um deles? Ó, do Eforato, 5 magistrados denominados éforos, que exerciam o poder por 1 ano. Na Gerúsia, os 2 reis e o conselho de anciãos, formado por 28 gerontes, espartanos com mais de 60 anos de idade e que exerciam o poder vitalício. E a Ápila, todos os cidadãos espartanos com mais de 30 anos. Então você vê aqui que é um governo que ele vai ter uma certa repartição de poderes, tá? Algo ainda não muito complexo, mas já uma amostra, né, do que vai vir a ser depois os sistemas políticos que vão ser criados na Grécia Antiga, tá? Continuando, uma das características também desse período aqui da Antiguidade foram as guerras greco-pérsicas. Vamos entender o que foram essas guerras. Acompanhem aqui comigo, ó, galera. No século V a.C., os gregos se envolveram em uma série de conflitos contra o Império Persa, um dos maiores da antiguidade. Comandados pelo imperador Dário, os persas invadiram e dominaram várias cidades helênicas, passando a cobrar impostos dos seus habitantes. Em Mileto, no entanto, a população se recusou a pagar os impostos. Com isso, uma legião de soldados persas estrangeiros, mercenários e escravos invadiu a cidade, destruiu suas muralhas, matou seus habitantes e escravizou os sobreviventes. Diante dessa ameaça, habitantes de outras cidades gregas também se rebelaram. O rei Dário enviou aproximadamente 50.000 soldados para combatê-los. Mesmo contra esse expressivo exército, os gregos foram vitoriosos. Mais tarde, sob o comando do rei Xerxes, filho e sucessor de Dário, os persas tentaram nova ofensiva e enviaram um exército ainda mais poderoso. Os gregos decidiram resistir e defender seus territórios. Após importantes vitórias, como na Batalha Naval de Salamina, 480 a.C., e no campo de Plateia, 479 a.C., os gregos afastaram a ameaça persa. Então, basicamente, essas guerras foram guerras entre gregos e persas,
durante esse período aqui da Antiguidade, do qual os persas tentaram invadir a Grécia e que por um certo momento eles até invadiram algumas cidades-estados, mas por fim acabaram sendo expulsos pelos gregos, tá? Vamos continuar aqui. Aí agora a gente fala sobre Atenas, a outra cidade-estado que ficou tão famosa quanto Esparta. Vamos entender aqui as diferenças de uma para a outra. Ó. Atenas. A cidade de Atenas foi fundada pelos jônios no século X a.C. e por cerca de 200 anos, seu regime político foi a monarquia. Então já a primeira diferença. Enquanto que em Atenas você teve uma diarquia, 2 reis, aqui você vai ter uma monarquia. Nesse regime governava um só rei, também chamado de Basileu, cujo poder era limitado apenas por um conselho de aristocratas, o Areópago. Ao final desse período, entretanto, a aristocracia foi aos poucos assumindo as funções do rei, conduzindo a transição para um regime oligárquico. Tá? Primeiro, a gente viu aqui a diferença, que era uma monarquia e não uma diarquia, certo? E que também, como em Esparta, o rei não tinha poder absoluto nesses locais. Aqui ele também vai ser limitado por um conselho de anciãos, certo? E esse conselho era formado por aristocratas. A gente vai ver já já que os aristocratas, né, eles são aqueles membros da sociedade que se consideram os mais importantes, os mais ricos, os mais antigos e os mais nobres. E eles vão acabar tomando o poder em Atenas do rei e vão formar ali um regime oligárquico. Vamos ver o que é oligarquia. Ó. Tem aqui, ó. É um governo ou poder de um pequeno grupo de pessoas. Então, oligarquia significa governo de poucos. Eu já expliquei isso algumas vezes para vocês em sala de aula e aqui também nas nossas aulas online. Na história da humanidade, sempre, isso é uma regra, você vai ter um grupo pequeno, que é aquele que vai deter o poder econômico, financeiro, né, o poder das armas, enquanto que a maioria da população ela vai ser a população mais pobre, a população trabalhadora. Então, toda vida que houver a palavra oligarquia, você já pode associar que é um governo de poucos, e esses poucos são quem? São aquela camada mais rica da sociedade. Quando se fala oligarquia, você está falando de um governo de poucos, que é isso que significa em grego, mas governo de poucos você já associa que é um governo dos mais ricos, tá? Continuando. O domínio político dos aristocratas, além de derrubar a monarquia, resultou na desapropriação das terras dos camponeses, que ficavam cada vez mais pobres e endividados. Sem recursos econômicos, eles eram obrigados a hipotecar suas pequenas propriedades e, muitas vezes, ainda não conseguiam saldar suas dívidas. Hipotecar, o que é hipotecar? Ato de oferecer uma propriedade como garantia de pagamento para a obtenção de um empréstimo. Então, até hoje existe esse tipo de prática. A pessoa hipoteca um terreno ou uma casa, né, para conseguir um empréstimo e ir pagando esses empréstimos aos poucos. Se ele não pagar, o banco, né, ou a instituição financeira, ela vai lá e toma aquilo para ela, certo? Então, aqui, muitas pessoas mais pobres perderam as suas terras para os mais ricos por causa desses empréstimos aqui, tá? Continuando, ó, nesses casos, eram comum oferecerem seus filhos ou a si mesmo como escravos para pagarem o valor do empréstimo. Essa situação gerou uma grande concentração de terras nas mãos da aristocracia, ocasionando tensões sociais. Então você vai ter um aumento da desigualdade social já na Grécia Antiga, né? Então quem acha que as desigualdades elas surgiram há pouco tempo, não, desde a Grécia Antiga você vai ter as desigualdades sociais surgindo, com os ricos explorando os mais pobres, tomando as terras dos mais pobres. E essas desigualdades sociais aqui, elas vão caminhar, inclusive nesse momento aqui, para a escravidão por dívidas. Na Grécia, né, foi um dos locais onde houve escravidão por dívidas, ou seja, a pessoa ela tinha uma dívida com um homem mais rico, né, e ele se oferecia para trabalhar para essa pessoa como escravo por um determinado período, até que a dívida fosse paga, ou ele ou seus filhos. Tá? Então isso era extremamente comum na Grécia Antiga. Vamos continuar aqui falando sobre a aristocracia, a gente já falou.
Aí aqui ele fala sobre a sociedade ateniense, né? Vamos ver aqui como é que ela era diferente da sociedade espartana. No período arcaico, os escravos, muitos deles prisioneiros de guerra, compunham grande parte da população de Atenas. Havia também os estrangeiros, chamados de metecos, que tinham permissão para se estabelecer na cidade. Embora livres, os metecos não podiam participar do governo de Atenas. Os eupátridas, membros das antigas famílias aristocráticas, compunham uma minoria privilegiada. Eram proprietários de terras mais férteis e controlavam as decisões políticas da cidade. Outra parte da população ateniense era composta de pequenos proprietários de terras, camponeses, rendeiros, artesãos e comerciantes. Basicamente, galera, a gente vai ver aqui uma semelhança, que é esses eupátridas, que são os nobres aqui de Atenas, que você vai ver uma semelhança entre os eupátridas e os iguais que tinham lá em Esparta. Então era a classe dominante, a classe que mandava, certo? E você vai ter ainda os estrangeiros aqui, que não vão ter poderes políticos em Atenas, e também os escravos, certo? Que aí já era um pouco diferente de Esparta, que vai ter lá os ilotas, que não chegavam a ter esse status de escravos, mas eram a classe trabalhadora de Esparta. Continuando, ó, a população exige mudanças. Acompanha aqui comigo, galera. As grandes desigualdades sociais existentes em Atenas fizeram que as camadas mais pobres da sociedade se revoltassem, exigindo mudanças durante o século V a.C. Os pequenos proprietários que participaram das guerras adquiriram maior prestígio social e passaram a reivindicar também participação política. Eles receberam apoio dos artesãos e dos comerciantes e lutaram por uma distribuição de terras mais justa e pela abolição de suas dívidas. Os aristocratas, para tentar controlar as revoltas populares, criaram a figura do legislador, que era o encarregado de registrar as leis da cidade. Então, notem que até este momento, século V a.C., você não vai ter ainda um conjunto de leis bem definido, detalhado. Você vai ter aí as ordens sendo dadas pela tradição e pelos reis desses locais. A partir daqui, com essa revolta da população, os aristocratas foram obrigados, né? Desculpem, é que eu me confundi. Aqui já não vai ser mais reis, tá? Vão ser os aristocratas que vão comandar Atenas, tá? Só corrigindo. Então eles vão ser obrigados a criar essa figura do legislador e criar leis, deixar leis bem estabelecidas para a condução da cidade, tá? Continuando. O principal legislador ateniense foi Solon. Com ele, no início do século VI a.C., foram iniciadas reformas efetivas, como o fim da escravidão por dívidas, o aumento do número de cidadãos com direitos políticos reconhecidos e a criação de 3 instituições: o Boleterion, ou Conselho dos 400, a Eclésia, Assembleia Popular na qual se reuniam todos os cidadãos, e a Elieia, Tribunal Popular de Justiça. Solon também estabeleceu critérios censitários, ou seja, de renda, para a ocupação de cargos públicos, que eram chamados de magistraturas. Dessa maneira, somente os mais ricos tinham acesso aos cargos mais importantes. Então você vai ver aqui que depois da criação desse cargo de legislador, você vai ter sérias transformações aqui na forma de se organizar a cidade de Atenas. Eles vão criar, né, leis abolindo a escravidão por dívidas. Ainda vai haver escravidão, mas geralmente a escravidão ela vai ser de quem? Do estrangeiro. Quando eles guerrearem com o estrangeiro, aí pegam ele e trazem como escravo. Mas a escravidão do próprio cidadão ateniense com dívidas, né, das pessoas de Atenas com dívidas, ela vai ser abolida. Vai criar essas instituições aqui e vai deixar um conjunto de leis mais bem estabelecido do que se fosse apenas a palavra dos dirigentes, tá? Continuando. No campo econômico, Solon incentivou o comércio e o artesanato.
a padronização monetária e a adoção de um sistema único de pesos e medidas. A estrutura fundiária, porém, não foi alterada, desagradando os camponeses. Tá? Vamos continuar aqui. Depois você vai ter aqui a Revolução Hoplítica. Vamos continuar, galera. Vamos continuar aqui lendo a partir daqui. Os mais importantes soldados gregos recebiam o nome de hoplitas. Eles combatiam a cavalo e possuíam os melhores armamentos. Durante o período arcaico, somente os aristocratas podiam tornar-se hoplitas. Ao longo do tempo, os homens comuns também puderam se tornar hoplitas, desde que conseguissem comprar os equipamentos para os combates. Esses soldados lutavam a pé, lado a lado, nas falanges. A participação dos homens comuns nas guerras fez que surgisse um sentimento de igualdade entre eles. Esse sentimento contribuiu para intensificar a oposição popular ao domínio político dos aristocratas de Atenas. Segundo alguns historiadores, a Revolução Hoplítica contribuiu para a conquista de direitos iguais entre os cidadãos. Então, primeiro, quem eram esses hoplitas? Eles eram esses soldados aqui. Quem viu o filme 300, né, que fala sobre aquelas guerras greco-pérsicas, viu que os soldados utilizavam escudos parecidos com esses aqui e eles se organizavam dessa maneira aqui nas chamadas falanges, que é o que? Cada soldado ele protege o seu companheiro. Então essa falange ele vai formando aqui com os escudos uma proteção para todos eles. Tá? Então eles eram uma grande força militar da Grécia. E esses caras no início, só os nobres poderiam ser hoplitas, tá? Mas com o passar do tempo eles abriram para quem pudesse comprar os seus equipamentos. E aí isso fez com que as pessoas mais simples acabassem se unindo aqui nesse sentimento aqui na falange, num sentimento de classe mesmo, se unindo, e que eles deveriam lutar para ter mais direitos na sociedade, ter direitos iguais aos nobres, tá? E aí vamos ver aqui a continuação aqui do capítulo em que ele fala sobre a tirania. Vamos ver depois como essa revolução hoplítica ela fez com que as pessoas elas começassem a lutar para terem mais direitos na sociedade ateniense. Vamos ver aqui a tirania, o que é isso? Ó. Por causa do caráter parcial das reformas de Solon, lembrem, o Solon ele fez aquelas reformas, mas ele não fez o que a gente chama de reforma agrária, ou seja, fazer uma melhor distribuição de terras. As terras continuavam nas mãos dos nobres, ricos, e isso criava uma divisão muito grande dentro da sociedade grega. Por causa do caráter parcial das reformas de Solon, as lutas sociais não cessaram e, mesmo entre os aristocratas, surgiram graves conflitos. Essa situação facilitou a ascensão dos tiranos, indivíduos que, com o apoio das camadas populares, assumiam o governo por meio da força. O tirano mais conhecido da história ateniense foi o aristocrata Pisístrato, que alcançou o poder por volta de 560 a.C. Ele controlou as massas populares por meio de reformas sociais e da distribuição de terras e empréstimos para os pequenos agricultores, o que foi possível com o confisco das terras de seus inimigos políticos. Com o objetivo de gerar trabalho para as massas urbanas, fomentou a construção de obras públicas como canais e portos. Também incentivou a produção cultural de artistas e sábios, além de construir bibliotecas. Seus filhos e sucessores, Hípias e Hiparco, governaram de forma despótica e violenta e acabaram sendo afastados do poder e assassinados. Então, o tirano, esse nome, ele acaba passando para o nosso vocabulário. Quando a gente usa essa palavra tirano, a gente está justamente se referindo a um governante que está usando da força para governar de maneira arbitrária. Tá? Aqui, nesse momento, ele significava alguém que chegou ao poder através da força. Então, mostra aqui que esse cara aqui, que foi o aristocrata
que teve o governo tirano mais conhecido da Grécia Antiga, que foi o Pisístrato, ele fez algumas reformas, tá? Mas os seus descendentes, né, que herdaram o trono, eles vão acabar sendo muito violentos, e isso vai gerar uma insatisfação, e depois eles acabaram sendo afastados, né, do poder e assassinados. E aí, galera, a gente chega numa parte mais importante de quando a gente estuda aqui o período da Grécia Antiga, que é justamente entender quando é que começa a questão desse conceito que hoje nós chamamos de democracia. Porque a gente viu até agora as monarquias, a gente viu os governos déspotas, as tiranias, mas a gente vai começar a entender agora da onde que vai surgir a democracia. E primeiro, tentar entender o que significa isso, democracia, o que significa essa palavra. Eu já falei algumas vezes para vocês em sala de aula, tá? Mas a gente tem a explicação aqui no livro, ó. Primeiro, a gente vai separar, né, essas palavras, democracia, tá? E ele tem a explicação aqui do que significa demos, ó. Regiões administrativas que formavam as cidades-estados da Grécia. Atenas, por exemplo, era dividida em cerca de 150 demos. Os demos eram os núcleos básicos da política ateniense, onde os cidadãos, em assembleia, podiam tomar decisões sobre questões públicas. Foi por volta de 468 a.C. que, pela primeira vez, a palavra democracia, derivada da união da palavra demos, do grego que significa povo, e da palavra kratos, que em grego significa poder, foi utilizada para designar a participação dos cidadãos nas decisões políticas. Então, basicamente, democracia significa a participação dos cidadãos nas decisões políticas da cidade, tá? Então, hoje em dia, nós participamos da democracia de várias maneiras, mas a principal e a mais conhecida, né, hoje em dia, é o voto. Porque quando você vota, você está dando o seu aval para que um candidato ele governe em seu nome, tá? Então, é isso que significa a democracia, a participação popular do povo para a organização dos governos da cidade, tá? Aí vamos ler aqui, ó, a consolidação da democracia. Por volta de 510 a.C., o aristocrata Clístenes assumiu o governo de Atenas. Ele propôs reformas que reduziam o poder oligárquico, e consolidaram o regime democrático na polis, que é a cidade-estado. Clístenes dividiu a população ateniense em 10 tribos, cada uma delas formada por vários demos, que a gente já viu que eram, né? Eram os núcleos lá de população, estabelecendo como critério de divisão sua localização territorial. Aumentou o número de participantes do Boleterium de 400 para 500, sendo 50 pessoas de cada tribo. Além disso, os membros desse conselho passaram a ser sorteados e não mais eleitos. Ele implantou a lei do ostracismo, que estabelecia, por votação, o exílio por um período de 10 anos para aqueles que ameaçassem a ordem democrática. Os condenados ao ostracismo, após cumprirem um período de exílio, podiam retornar e reaver seus bens e direitos políticos. Clístenes também eliminou a divisão censitária entre os cidadãos, permitindo a todos a participação nas magistraturas, no Conselho do Boleterium e nos tribunais da Elieia. As reformas de Clístenes causaram grande impacto social. A consolidação da democracia grega, no entanto, ocorreu durante o governo de Péricles, entre 461 a.C. e 429 a.C., que instituiu a mistoforia, ou seja, a remuneração dos cargos públicos. Então, é interessante a gente perceber aqui, galera, que esse processo da criação desse sistema chamado de democracia, né, desse conceito chamado democracia, ele vai se dando aos poucos, ele vai tendo grandes modificações com o passar dos anos aqui na Grécia Antiga. Então, por exemplo, essa questão aqui de se modificar o número de participantes nos órgãos da administração da Grécia, né, ela vai se modificando.
Você vai ter aqui também a questão da criação desse ostracismo, né, que era uma punição para alguém que ameaçasse a ordem democrática. Então o cara era expulso por 10 anos da Grécia, só depois de 10 anos eles poderiam voltar. Então você vai ter uma distinção muito grande. Depois você vai ter o fim da divisão censitária, ou seja, você vai dizer antes somente quem tinha uma determinada renda, ou seja, uma quantidade de X de dinheiro, poderia participar das eleições. Depois você vai ter a possibilidade de que as outras pessoas que não tinham uma renda tão alta também pudessem participar. E por fim, né, essa questão de que eles vão criar cargos públicos que eram remunerados, ou seja, o cara vai ser um magistrado, ele vai receber um salário para aquilo, justamente com a intenção de diminuir a questão do cara estar lá num cargo público e querer ter ganhos pessoais com ele, porque ele já iria ter o seu salário, tá? Aqui nesse quadro, pessoal, a gente tem as características da democracia ateniense. Vamos entender aqui como é que ela era, ó. Mesmo na época de Péricles, os únicos que tinham direitos políticos eram os homens com mais de 18 anos e filhos de atenienses, sendo excluídos dessa forma os escravos, as mulheres e os estrangeiros. A proporção de cidadãos não ultrapassava 10% da população total da polis e, mesmo sendo teoricamente iguais perante a lei, princípio que é o princípio da isonomia, os cidadãos não tinham condições iguais de participação política. Na prática, os cidadãos ricos tinham mais tempo para participar dos debates públicos e os cidadãos pobres, por sua vez, eram impossibilitados, pois teriam que deixar de trabalhar no mínimo 40 dias durante o ano para participar dos debates e votações na eclésia. Então, é interessante esse estudo aqui que o autor faz, que mesmo depois que é determinado que não vai ter mais uma questão de censo, né, para a possibilidade de se eleger, né, nos cargos públicos, a maioria da população não tinha tempo para participar dos debates públicos, porque eles tinham que trabalhar para poder sobreviver. Então, os caras mais ricos, que eram donos de terra, eles tinham os funcionários, os escravos para trabalhar para eles, e eles tinham mais tempo para participar das decisões que eram tomadas, né, as votações que eram tomadas na eclésia, tá? Continuando aqui, galera. Durante a organização da cidade de Atenas, né? Vamos lá. Durante o período clássico, o espaço urbano de Atenas era organizado em áreas públicas e privadas. Nas áreas privadas encontravam-se as residências, que geralmente eram pequenas, construídas com tijolos de argila e, quando maiores e com mais andares, eram construídas com pedra. Os edifícios públicos ficavam localizados em dois espaços principais, a Ágora e a Acrópole. A Ágora era uma grande praça onde ficavam edifícios com funções políticas, desculpem, que eram o Boleterium, a Eclésia, né, e judiciais, a Elieia, religiosas, os templos, econômicas, os mercados, oficinas e artesanato. Era o que estava na Ágora, certo? E na Acrópole, né, construída na parte alta da cidade, funcionava como centro religioso e de defesa. Nela se localizavam os principais templos religiosos, entre eles o Parthenon e o Erechtheion. Continuando aqui, ó, então você tem aqui as ruínas do Erechtheion na Acrópole de Atenas. Tá? Continuando, a gente tem aqui um sujeito na história, que vocês vão ler aí no livro de vocês. E a gente chega na parte aqui que fala sobre a mitologia grega, que é uma das partes mais interessantes quando a gente estuda a história dos antigos gregos, tá? Vamos continuar aqui, ó. A mitologia é um conjunto de histórias que procura explicar a complexidade do mundo, fornecendo por meio de suas narrativas modelos para a conduta humana, atribuindo significados e valores à vida. As explicações mitológicas fazem parte da cultura e do conjunto de crenças de um povo. Os gregos eram politeístas e, de acordo com a sua mitologia, alguns dos seus principais deuses habitavam um lugar chamado de Monte Olimpo, a mais alta montanha grega. Segundo a crença mitológica, esses deuses gregos eram imortais. No entanto, assim como os seres humanos,
tinham defeitos e qualidades. Além disso, os deuses frequentemente interferiam na vida dos seres humanos, ora auxiliando-os, ora castigando-os. De acordo com a mitologia grega, o universo foi criado por uma força misteriosa. Basicamente, galera, vocês já ouviram falar sobre esses deuses da mitologia grega, né? Os gregos eles eram politeístas, como as antigas sociedades que a gente já estudou, né? Mesopotâmia, Egito, em que eles acreditavam em vários deuses. E eles costumavam dar a esses deuses características humanas. Eles vão ser seres poderosos, mas eles tinham características humanas, como eles sentiam amor, eles sentiam ódio, eles sentiam inveja. Então, eles tinham essas características humanas. E cada um deles tinha uma determinada atribuição. Então, você vai ter o deus principal, que é Zeus, você vai ter um deus dos mares, você vai ter a deusa da fertilidade. Cada um desses deuses era responsável por um aspecto, né, do mundo natural, certo? Deixa eu ver aqui. Aí aqui você vai ter um breve resumo, né, de como seria a origem do mundo na mitologia grega, que vocês vão ler no livro didático de vocês. Outra coisa importante também sobre os gregos foi que eles criaram os Jogos Olímpicos. Vamos ler aqui, ó. Os Jogos Olímpicos foram realizados pela primeira vez em 776 a.C., no Santuário de Olímpia, na região ocidental do Peloponeso. Naquela época, as principais modalidades esportivas eram corrida, pugilato e arremesso de disco e dardo. Pugilato é uma espécie de boxe, né, numa luta com os punhos. Inicialmente, os jogos eram realizados em um único dia, na primeira lua cheia após o solstício de verão. Porém, com a inclusão de novas modalidades e o aumento do número de participantes, os jogos passaram a durar cerca de uma semana. Os jogos eram realizados a cada 4 anos. Durante os jogos, as guerras eram interrompidas no mundo helênico. Era a chamada trégua sagrada. Assim, os espectadores podiam se deslocar até Olímpia sem receio de serem atacados. Então, um dado interessante, ó. Quando haviam os Jogos Olímpicos na antiguidade, não confundir, tá, galera? Esses Jogos Olímpicos aqui eles aconteciam na Grécia Antiga. Não são os mesmos Jogos Olímpicos de agora. Os Jogos Olímpicos de agora são chamados Jogos Olímpicos Modernos, que vão surgir em 1896, criados pelo Barão de Coubertin. Então são eventos diferentes, tá? E um traço interessante é que mesmo que houvesse guerra entre cidades e estados da Grécia Antiga, eles paralisavam essas guerras para poder ter os Jogos Olímpicos na cidade de Olímpia e ninguém ser atacado, né, quando se deslocava para lá. Os espectadores vinham de das regiões mais remotas da Grécia para acompanhar os Jogos em Olímpia e oferecer sacrifícios aos deuses. O prêmio concedido aos atletas vencedores era uma coroa feita de ramos de oliveira. No entanto, a vitória estava vinculada à honra do atleta vencedor e dos deuses que o haviam favorecido, além de causar grande orgulho à sociedade. Dado interessante é que até hoje, né, nos Jogos Olímpicos, quando você vai ter a premiação das medalhas, eles ainda dão um ramo de oliveira para os vencedores colocarem na cabeça. Continuando, até o século IV, os antigos gregos realizaram periodicamente os Jogos Olímpicos. A partir dessa época, no entanto, alguns fatores como guerras, problemas econômicos e a dominação romana provocaram o declínio das práticas esportivas e o fim da tradição olímpica no ano de 393. O imperador romano Teodósio I aboliu os Jogos Olímpicos. Então, os Jogos Olímpicos antigos eles vão acabar nessa data aqui e só vão ser recriados na era moderna em 1896. Tá, galera? Que aqui ó, tem a explicação sobre os Jogos Olímpicos modernos pelo Barão de Coubertin, tá? Galera, seguinte, vamos ficar por aqui hoje de conteúdo, tá? Sobre a Grécia Antiga. Vamos deixar uma atividade para vocês lá no Google Sala de Aula e vocês vão ler o livro didático, né? Vão reler, né? O trecho aqui que a gente já acabou de ler e vão responder as atividades, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Valeu, tchau!